quando, quando, dorme, Boa noite. Só, vou esperar 2 minutos, tá? 9:02 a gente já começa. Falei pra ele esperar um pouco. Vai dar tempo, pessoal, abrir. Eu divulgamos 2 minutos antes do horário. quando dorme. Boa noite, Márcio. São circunstâncias dele. 16 pessoas assistindo. Isso é bem legal. Então, terminei tudo. Bem, vamos começar então, tá bom? Primeiro, boa noite de novo aí para todo mundo, a paz do Senhor. Não, calma aí. Tem muita gente da igreja, o pessoal da minha família também. Obrigado pela presença de vocês. A gente vai dar início então a esse tempo aqui com os irmãos para repartir um pouco daquilo que eu tenho sentido de Deus, né? E queria, nesse momento, primeiro vamos fazer uma oração para que a gente consiga começar essa reunião, amém? Não. Senhor Deus, obrigado, Pai, por esse tempo, obrigado por cada vida que está junto também nessa reunião, Pai, entendendo, Senhor, que é uma ferramenta, que é uma oportunidade de estarmos conectados, Senhor, apesar da distância, mas juntos, Senhor, no único propósito, Pai. Abençoa, Senhor, aquilo que o Senhor tem para repartir essa noite. Cuida, Senhor, da minha vida, abençoa aquilo que eu venha falar, Senhor, que venha ser usado pelo Senhor, Pai, para abençoar outras vidas e que o Senhor encontre, Pai, um coração aberto, um ouvido atento, Senhor, para aquilo que o Senhor tem para nos falar nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Então, irmãos, eu preparei alguma coisa para a gente estar conversando hoje, né? Um pouco, algumas semanas atrás, a gente teve uma palavra do pastor Jamé, que participou com a gente com uma reunião pela internet, né? E um dos pontos que ele colocou nessa reunião foi uma pergunta que me fez, a partir de então, me fez pensar bastante, né? E semana passada também o Silas teve a oportunidade de estar falando aqui na quarta-feira, e também uma das coisas, quando ele foi concluir, ele levantou essa questão, que eu acho que é uma questão pertinente para a gente nesse tempo, que fala lá em Lucas 18, versículo 8, na parte 2 desse versículo, né? Que diz assim: Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Então, essa é uma pergunta que eu tenho feito nesse tempo, né? E que eu queria dividir com os irmãos também, essa questão. E é a partir dessa pergunta a gente conseguir trabalhar um pouco. Então, assim, como temos respondido a esse questionamento? O Senhor encontrará fé em mim quando Ele vier? Então, é uma pergunta difícil, mas ao mesmo tempo ela é um desafio, né, para nós, né? E é uma oportunidade para a gente avaliar como tem sido a minha vida, né? Quando ele voltar, será que ele vai encontrar fé? Então, a partir daí, eu queria desenvolver um tema com a gente que é assim: como a fé age? E aí a gente vai estar conversando, tá bom? Então, fica essa pergunta, mas não como assim, um peso, mas uma forma da gente perguntar, mas no sentido de para a gente se mover diante dessa pergunta. Então, eu queria começar agora lendo a palavra em Hebreus 11,
do versículo 1 ao 3. Eu vou colocar o texto aqui, ou depois alguém coloca, Hebreus 11, do 1 ao 3, que diz assim: Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê foi feito do que é visível. Então, aqui começa a falar sobre a fé, né? Então, eu queria desenvolver esse tema aqui com a gente, como a fé age. Então, assim, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova da coisa que não vemos. Então, a gente tem que ter fé não naquilo que a gente enxerga, mas naquilo que ainda há para acontecer. Então, coisas que esperam e fatos que não se veem. Então, a fé nos faz pensar naquilo que virá. E ela nos permite estar confiante no poder de Deus. Então, o primeiro ponto que eu queria colocar aqui é que a fé nos permite estar confiantes no poder de Deus. Então, vou usar aqui um exemplo daquilo que a gente tem passado agora, né? Diante de toda essa pandemia que arrasta por vários meses, né? Onde a gente não sabe o tempo disso, né? O prazo de tudo isso acabar. Mas eu queria colocar aqui que, assim, independente daquilo que a gente está passando, a gente sabe que vai ter um fim e que tudo voltará ao novo normal, né? Vamos dizer assim. Talvez nunca volte mais o que era antes, mas a gente tem que se preparar para essa retomada. Então, às vezes, a gente pode nos perder, né, nessa caminhada. Agora é a pandemia, daqui a pouco é outro problema. Então, a gente tem que estar atento para isso não nos impedir de avançar, né? Então, como através da fé, a gente crê que esse é um tempo, né? E que esse tempo vai passar e que virá outros problemas, né? A gente não pode se iludir acreditando que depois de tudo isso a Terra não vai ter mais nenhum problema, né? Acho que seria ingênuo da nossa parte, né? Acreditar que esse vai ser um dos últimos. Eu acho que essa é mais uma prova ou uma oportunidade para a gente rever as nossas vidas, as nossas atitudes, mas não dá para acreditar que o mundo vai melhorar, né? Então, acho que essa pandemia ela tem tratado muito no individual e tem nos chamado para ficar atento àquilo que virá depois disso, né? Tem nos convidado a ter um tempo com o Senhor, né? E a igreja como vai se posicionar, tanto agora como depois, né? Então, para o presente, somente a fé pode enxergar o futuro. Então, a gente tem que, assim, a princípio, se a gente ficar se alimentando das dificuldades, dos dilemas, dos problemas, dificilmente a gente vai enxergar o futuro, né? A gente vai ficar muito preso nessas coisas. Não que a gente tem que dar as costas para tudo que está passando ou ignorar, acho que não. A gente tem que saber, sim, que o que a sociedade está vivendo, mesmo porque a gente está inserido nela, né? Mas a gente não pode se abater por aquilo que estamos vendo no nosso olho humano, né? Mas a gente tem que andar pensando nas promessas, naquilo que virá. Pode ser que vai haver muita dificuldade, pode ser que ainda virão outras pandemias. A gente não sabe, né? Mas a certeza de que existe um Deus soberano e suficiente para ter todas as coisas no seu controle. Então, a gente tem que estar firmado nessa esperança, porque senão muitas vezes a gente pode se abater e paralisar ou até mesmo cair, né, ao longo desse caminho. Então, a fé nos permite ter a certeza das promessas de Deus. O segundo ponto seria esse, que a fé nos permite ter a certeza
naquilo que, nas promessas de Deus. Mas, assim, para a gente conhecer as promessas, a gente tem que ter uma vida com Deus, uma dedicação na leitura da palavra. Porque é difícil a gente conhecer o que Deus quer ou quais são suas promessas sem buscá-lo, né? Sem, sem ter uma vida com Ele. Então, a gente só vai conhecer essas promessas, só vai ter a certeza dessas promessas à medida que você vai se envolvendo com Ele, à medida que você busca Ele no seu dia a dia. Então, a gente estava acostumado com as estruturas, com as reuniões, né, da igreja, uma vez por semana. É claro que ela é muito boa, ela é fundamental para a nossa vida cristã, né? Mas agora, nesse tempo que a gente não tem mais essa possibilidade, apesar de a gente estar fazendo outras formas, né, de reunião, mas isso tem exigido mais de nós, mais tem exigido a gente se preparar mais, pelo menos eu tenho sentido isso, né? Porque muitas vezes a gente se apega às estruturas e de certa forma ela nos ajuda com certeza, mas ela deixa de você não se exige tanto, né? Agora, à medida que você se isola, à medida que você não tem tanto aonde buscar, assim, tipo em grupo, né, num lugar específico, você tem que cuidar de você, da sua família, do seu núcleo mais próximo, né? Então, essa pandemia ela tem trabalhado em bastantes aspectos, né? Diria assim. E a gente tem que estar atento a isso, tipo, o que eu tenho feito, né? Como eu tenho reagido diante de tudo isso. Então, a necessidade para conhecer as promessas é ter uma leitura da palavra e ter uma busca em oração, uma vida de oração. Sem isso é difícil. E aí o terceiro, uma outra coisa também é que Deus criou o mundo através da sua palavra. No Salmo 33, no versículo 6 e 9, diz assim: mediante a palavra do Senhor foram feitos os céus e os corpos celestes. E no 9, pelo sopro de sua boca, pois ele falou, e tudo se fez. Ele ordenou, e tudo surgiu. Então, o terceiro ponto de como a fé age, a fé nos ajuda a perceber o propósito de Deus. Então, a gente, à medida que a gente conhece a Deus, à medida que a gente vai caminhando com Ele, a nossa fé vai aumentando em relação às coisas de Deus. Isso não é de forma automática, isso é uma vida, é uma continuidade do seu dia a dia, é um crescimento, né? Mas é Deus que vai colocando, Deus que vai acrescentando isso na nossa vida. Então, para você conhecer o propósito dele, você tem que caminhar com ele, você tem que se dedicar a ele, você tem que buscar as coisas do Senhor. E aí ele vai fazendo as coisas na nossa vida. Um outro texto, em Hebreus 11:7, fala de Noé. Pela fé, Noé, quando avisado a respeito das coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Então, Noé é um personagem bem conhecido, né, da Bíblia, e, e é uma pessoa que poderia se dizer assim, fora da sua época, né? Então, ele resolveu responder ao chamado, né? Então, ele foi instruído por Deus e atendeu essa instrução. Então, não é uma. Dá para trabalhar em vários. Dá para ter várias mensagens através, né, da arca de Noé. Mas eu queria aqui falar sobre a obediência, sobre você ouvir a instrução e você responder a essa instrução. Então, a gente tem que ficar atento, porque muitas vezes a gente tem recebido a instrução, tem tido orientação e a gente escolhe não seguir, né? A gente escolhe não cumprir aquilo que Deus tem nos chamado. E Noé, ele escolheu obedecer. E aí, por conta da sua obediência, a sua família foi salva.
Então, vocês vão vendo que não existe, assim, as coisas não acontecem, elas são consequências das nossas escolhas. Então, Noé decidiu obedecer e, por conta disso, a sua família foi salva. Então, ele construiu a arca numa época que não chovia. E era uma embarcação provavelmente muito grande e num período onde não existia chuva. Então, imagina, gente, como que era para Noé fazer algo atípico à sua época, né? Ele provavelmente ele remou contra muitas coisas. Provavelmente ele teve amigos que falavam para ele: pô, mas o que você está fazendo? Quem te disse isso, né? Então, hoje em dia, não é muito diferente, né, irmãos? Às vezes a gente toma uma decisão e muitas vezes vem pessoas ou situações que tentam nos tirar daquilo que Deus tem nos chamado, né? Então, Noé, ele persistiu e perseguiu aquilo que Deus o chamou. E às vezes a gente não tem essa continuidade, né? Essa permanência, né? E muitas vezes a gente é deixado, né? Por algumas coisas. Então, aqui a gente pode fazer um reforço para a gente insistir em permanecer naquilo que Deus tem nos chamado. Amém? Eu acho que aqui é um ponto bem relevante, porque à medida que você, enquanto indivíduo, aceita e obedece, você se compromete e você acaba fazendo com que sua família se comprometa também. Então, a gente que é casado, não sei, tem talvez jovens ainda que não casaram, né, junto aqui com a gente, que vão estar assistindo, mas a importância das escolhas certas para poder ter consequências diferentes com Deus, né? Diferentes a ponto, assim, de aceitar as suas instruções, de andar em obediência, de mudar de vida, né? Então, ele obedeceu e creu na instrução. E o quarto ponto foi, que eu poderia destacar aqui, que a fé nos permite andar segundo as promessas de Deus. Então, à medida que ele teve fé naquilo que Deus o instruiu, ele conseguiu andar. Provavelmente, se ele não tivesse fé, ele teria paralisado, né? Ele teria deixado de lado aquilo que Deus chamou. Mas a fé fez com que ele permanecesse e cumprisse aquilo que Deus o chamou. Então, aqui é um exemplo de alguém que decidiu escolher por Deus, né? Alguém que decidiu cumprir aquilo que Deus o chamou. Então, por causa da sua fé e obediência, a sua família recebeu a salvação. E na época, o mundo incrédulo foi condenado por sua preocupação com o presente. Então, provavelmente, ele lá fazendo a arca e as pessoas zombando dele, acreditando que ele estava louco, né? Ou que ele era, assim, que aquilo lá não ia acontecer, né? Então, e aí todos, aí um exemplo, uma situação aqui que o mundo foi condenado por preocupação com o presente. Então, ele se firmou na promessa que viria, naquilo que Deus tinha chamado. E as pessoas da sua época estavam ali, curtindo as coisas do dia a dia. Então, aqui fica um alerta também para nós, né? Quantas vezes a gente é chamado para ir além, para buscar, para olhar para fora, né? Para aquilo que virá. E as pessoas ao nosso redor que não são que não entenderam ainda, né, esse chamado, elas estão preocupadas mais com as coisas do dia a dia, né, as coisas que estão vivendo. E a gente tem essa oportunidade, né, de levar essa mensagem para aqueles que estão ao nosso redor e de fazê-los compreender não por convencimento ou por forma de falar, mas fazendo com que a pessoa perceba o propósito, o motivo, o porquê que Deus enviou o seu filho para morrer na cruz, né? O motivo
que a nossa vida aqui ela é um tempo, ela é passageira, né? Deus tem um plano acima disso, né? Acima daqui. Mas o nosso tempo é o tempo da gente fazer as nossas escolhas e entender aquilo que Deus tem nos chamado, né? E aí nos convida a buscar a um olhar, a viver o sobrenatural de Deus, né? A nos chama, por exemplo, não é provavelmente ele acreditava, se ele ficasse preso às coisas que tinha ali que ele vivia, ele não teria feito essa arca, né? Ele não teria acreditado nesse dilúvio que poderia vir, né? Mas provavelmente ele firmou na promessa e às vezes a gente tende a não acreditar, né? Ou a gente tende a deixar para depois. Então aqui é o convite para a gente fixar nossos olhos na promessa de Deus, naquilo que é eterno, naquilo que é verdade, né? E não nos abater nas coisas que estamos vivendo, né? E agora eu também queria colocar em Hebreus 11, 26, um outro personagem bem conhecido também. Então, Hebreus 11, 26. Por amor de Cristo, considerou a desonra riqueza maior que os tesouros do Egito, porque contemplava sua recompensa. Aqui fala de Moisés, da sua decisão também de abandonar os seus privilégios, as suas regalias, né? E aí, a partir disso, ele seguiu um chamado. Então, a decisão de Moisés, ela considerou, ela é um exemplo que considerou Cristo acima de tudo. Ele abriu mão de si, daquilo que ele tinha, daquilo que ele poderia gozar, né, pela posição dele, e ele respondeu a um chamado, né? Então, aqui fala muito de você abrir mão daquilo, das suas vontades, das suas coisas, para responder a um chamado, né? Então, aqui é um convite para nós. O quanto eu tenho respondido, quanto eu tenho correspondido por aquilo que Deus tem feito na minha vida, ou por aquilo que Ele me chamou. O quanto eu tenho me dedicado para o chamado e o quanto eu tenho me perdido com as coisas da minha vontade. A gente, claro, a gente tem responsabilidade, temos compromissos, né? Mas a gente tem que achar um equilíbrio nisso e ver aonde eu estou gastando mais tempo e aonde eu poderia gastar menos tempo para poder sobrar mais tempo para fazer aquilo que Deus tem me chamado. Então, aqui é um convite para a gente verificar nas nossas vidas se eu tenho perdido muito tempo em coisas que não são eternas. Se eu tenho andado por conta das minhas vontades, dos meus sonhos, dos meus desejos, e o quanto eu tenho me disponibilizado para aquilo que Deus tem me chamado. Então a gente tem que se atentar a isso. E em Mateus 10, 37 a 39, diz assim: quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. E quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de mim. E quem não toma sua cruz e não me segue não é digno de mim. Quem acha a sua vida perderá, e quem perde a sua vida por minha causa encontrará. Então aqui, irmãos, é um convite para a gente se esvaziar de nós mesmos, e à medida que a gente consegue fazer isso em prol daquilo que Deus tem nos chamado, em prol daquilo que Deus é nas nossas vidas, ele vai ficando cada vez mais visível para nós e vai ficar cada vez mais real nas nossas vidas. E isso vai ser uma mudança de comportamento. Não tem como Deus entrar e eu fazer as mesmas coisas, eu falar do mesmo jeito, eu me comportar como eu me comportava antes. São coisas incompatíveis, entende? Então, à medida que eu me renuncio de mim mesmo, eu me encontro mais com Ele, eu me aproximo mais dele. Então, a gente
tem que fazer esse exercício também. Indo já para o último ponto sobre de como a fé age, em Hebreus 11:29, diz assim: pela fé o povo atravessou o Mar Vermelho, como em terra seca, mas quando os egípcios tentaram fazê-lo, morreram afogados. Então, nesse versículo, ele demonstra que a fé nos permite vencer tremendas desvantagens. Então, a fé, ela faz você crer naquilo que ainda você não viu e faz você crer que Deus pode fazer o impossível acontecer. Como naquela época, Deus abriu o mar, né, para que fosse as pessoas passassem, algo que a gente, na nossa visão, a gente não teria condição de, pelo menos assim, aparentemente, né, a gente não conseguiria acreditar, né? Mas Deus é esse Deus que pode fazer algo impossível acontecer. Então é uma palavra que nos faz acreditar que quanto mais eu me coloco diante dele, quanto mais eu dependo dele, mais eu creio que ele pode fazer algo que muitas vezes eu não teria condições de fazer, ou que muitas vezes eu não conseguiria achar solução. Não sei vocês, mas às vezes a gente tem problema que a gente não acredita não conseguir resolver. Mas é um exercício para a gente submeter a Deus e nessa dependência a gente coloca nas mãos dele essa essa possibilidade. Pode ser que você ainda não venceu, pode ser que você já venceu e tem outros ainda a vencer. Mas Deus é um Deus que pode fazer o impossível acontecer. Então essa é uma palavra forte, mas certa, que só nele a gente consegue vencer algumas coisas, só através dele. Não é por nós, não é pela nossa força, mas por aquilo que Deus é em nós. Então, esse sexto ponto é uma certeza que a fé nos faz vencer grandes desvantagens, coisas que a gente não teria condições de fazer. Através da fé, você pode crer que Deus vai fazer você vencer. Então, indo já para o fechamento, já estamos finalizando, né? Eu queria colocar aqui que sem a fé é impossível agradar a Deus. E a fé, ela nos move em obediência e ao temor do Senhor. E nos permite executar boas obras, né? Então, pela fé, eu obedeço a Deus e eu temo o Senhor. E através disso eu me movo em direção a Ele. Então, eu queria dizer aqui que é impossível você receber de Deus, temer o Senhor e não se mover em direção a Ele, não buscar as coisas dele. Então, muitas vezes a gente quer só uma parte de Deus, né? Só quer algumas coisas de Deus. E Deus está nos chamando para a gente entregar tudo a Ele, toda a nossa vida, tudo que somos, tudo que temos, tudo que fazemos, é para a honra dele. Então, esse é um convite para nós, né? Para a gente se autoavaliar. Como tem sido a nossa vida? O que, que eu tenho feito? Nessa pandemia, a gente tem tido bastante tempo, né? Infelizmente ou felizmente, né? Eu acho que tem tido uma oportunidade para a gente pensar enquanto indivíduo, enquanto família, enquanto igreja, enquanto pessoa, né? O que, que eu tenho feito? O que Deus quer da minha vida? E aí, e esse tempo é um tempo da gente avaliar, para a gente podar algumas coisas, alguns ramos que não estão bons, que não estão dando fruto. Deus está nos chamando a fazer isso, a refinar esse relacionamento com Ele, a buscar Ele de verdade, a, a entender o que Deus quer das nossas vidas. Então, eu queria colocar aqui para a gente fazer essa análise. Às vezes, muitas vezes a gente tem dificuldade, né, de submeter a Ele, mas a gente
pode orar, pode pedir a direção de Deus para verificar o nosso coração, as nossas escolhas, aquilo que temos feito, para que a gente consiga realinhar com Deus. Então, indo já, só vou reforçar os 6 pontos e a gente já vai para o fechamento, tá bom? Então, os pontos que eu falei, como a fé age, o primeiro ponto, a fé, ela está confiante no poder de Deus, ela tem a certeza das promessas de Deus, ela percebe os propósitos de Deus, ela age segundo as promessas de Deus, ela considera Cristo acima de tudo, e a fé nos ajuda a vencer tremendas desvantagens. Então, eu queria deixar aqui essa palavra, espero que vocês tenham aproveitado e que isso faça sentido na vida de vocês. É claro que é um assunto difícil, mas ao mesmo tempo importante. E é uma pergunta que eu tenho feito e que eu queria deixar para vocês. A pergunta que eu comecei, né? Quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Como temos respondido esse questionamento? Então, essa é uma pergunta para mim e para você, para nós, para que a gente reflita e age em cima disso, não no sentido de nos paralisar, mas para que a gente se mova naquilo que Deus é nas nossas vidas. Amém? Vou estar fechando com uma oração, então, tá bom? Senhor Deus, obrigado, Pai, por esse tempo, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é bom. Obrigado pela oportunidade de estarmos falando da Tua palavra. Obrigado pela vida de cada um que está junto, Senhor, aqui nessa reunião. Que o Senhor possa, Senhor Deus, fazer com que essa palavra, Senhor, encontre solo fértil, Pai. Queremos realmente, Senhor, corresponder àquilo que o Senhor tem chamado, Pai. Queremos realmente fixar nossos olhos naquilo que ainda não vemos e não queremos nos abater naquelas circunstâncias e dificuldades que muitas vezes se apresentam nas nossas vidas, Pai. Guarda, Senhor, a vida de cada irmão, Pai. Fortaleça a nossa fé. Nos ajuda, Senhor, a refinar o nosso tempo com o Senhor. Muitas vezes temos dificuldade, Senhor, de nos colocar diante de Ti, mas que o Senhor possa nos quebrar, Pai, nos colocar diante de Ti, disponíveis, Senhor, para que o Senhor faça as mudanças necessárias, Pai. Abençoa, Senhor, nossos irmãos, abençoa a vida de cada um, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, viu, irmãos? Deus abençoe.